Esta série de videoaulas é resultado de cursos oferecidos pelo Centro Indígena de Estudos e Pesquisas CINEP, em parceria com a Universidade de Brasília, LACED Museu Nacional e Instituto Internacional de Educação IEB, voltado às lideranças indígenas para sua qualificação nos processos de participação e intervenção nos espaços de políticas públicas e na relação com o Estado brasileiro. É uma iniciativa pioneira e relevante porque busca não apenas a qualificação das lideranças na vanguarda da luta, mas principalmente os jovens líderes que estão se formando nas universidades e que precisam contribuir para fortalecer a luta de suas comunidades, de suas organizações em defesa dos direitos coletivos dos povos indígenas. Há um número crescente de estudantes indígenas nos cursos de ensino superior e as atividades de sala de aula elas não têm condições de dar conta do horizonte de saberes necessários à inserção desses indígenas depois, tanto no mercado de trabalho mais formal, mais usual, quanto no retorno para as suas aldeias. E também numa outra dimensão, que é, talvez a partir dos últimos 10 anos, o que a gente vê é uma crescente participação das lideranças indígenas em instâncias estatais. E se há um sucesso na produção de políticas públicas por essas lideranças na sua atuação, ainda há muito a que ser feito para que essas políticas públicas resultem em alteração da realidade da vida cotidiana dos povos indígenas no Brasil. A presente série de videoaulas procura tratar a relação entre povos indígenas e Estado no Brasil. Para isso, aborda conceitos fundamentais, como o próprio conceito do Estado, conceitos relativos aos direitos, em geral, da cidadania, e em especial aos direitos indígenas, recuperando a história das relações entre povos indígenas e Estado do ângulo da tutela e da sua superação. Procura ainda mapear as políticas públicas atuais e como elas têm incidido e se relacionado com as populações indígenas. Da tutela à participação, todos esses temas estão elencados nesta série. Bom, então, em termos de resgate histórico, o primeiro tópico seria a questão da ditadura militar, dos anos 60, e a sociedade brasileira. Então, naquele momento histórico, assim, os países da América Latina estavam vivendo democracias, que era o clima depois da Segunda Guerra Mundial, um processo de urbanização bastante intenso, e umas demandas sociais crescentes no sentido de reformas, de mudanças, de democratização da sociedade. Acontece que, dentro daquele momento, esses movimentos de aprofundamento das democracias, de reformas, mesmo que de cunho capitalista, a gente pode dizer, uma reforma agrária que seria distribuição de terras, melhorias salariais, reformas educacionais, e tal, logo eram vistos com desconfiança pelas elites nacionais, como pelos Estados Unidos, logo colocado dentro desse marco. Não, esses movimentos são socialistas, são comunistas, querem tomar o poder, querem levar o Brasil para o campo socialista e tal. Então, mesmo movimentos extremamente localizados, por exemplo, no Nordeste, acho que os companheiros do Nordeste aqui sabem, as ligas camponesas, as ligas camponesas que eram lutas de populações extremamente empobrecidas, luta por terra, por democratização daqueles latifúndios antigos. Então, logo eram caracterizados como comunistas, como ameaçando o poder e assim por diante. E o princípio dos anos 60, no
Brasil era fértil desses movimentos, né? Tinha muitos movimentos sociais acontecendo, né? No campo, na cidade, né? Movimentos de mulheres contra pelo custo de vida, né? Contra o aumento do custo de vida, movimentos por habitações, né? E movimentos camponeses em muitas partes do Brasil. Mas esses movimentos, naquele momento, eram vistos como ameaçadores, queriam levar o Brasil para o socialismo e tal. A gente viveu, naquele momento, uma mudança institucional, né? Quer dizer, tinha sido eleito, no princípio dos anos 60, o Jânio Quadros presidente, e o vice era o João Goulart, né? E Jânio Quadros renunciou. Houve toda uma crise aí, tem várias leituras sobre o período, né? O que ele queria com a renúncia, se ele queria voltar nos braços do povo, né, com mais força ao poder, o quê? Mas, enfim, ele renunciou, não voltou e ficou como presidente João Goulart. Né? João Goulart era um latifundiário do Sul, né? Mas um presidente de perfil assim, progressista. Né? Ele tinha sido ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, tinha uma boa relação com os sindicatos, foi um dos que negociou um aumento 100% de salário mínimo no período dos anos 50 com os sindicatos. Né? Então tinha uma base social muito forte, né? E progressista, no sentido da abertura de relações diplomáticas e econômicas do Brasil com o mundo todo. Né? Inclusive, no momento em que renunciou o Jânio, ele estava em visita à China, naquele momento comunista, né? E, bom, já era visto com muita desconfiança pelos militares brasileiros, pelas elites e pelos Estados Unidos. Ele volta, tem um processo de negociação para ele poder tomar o poder, assumir o poder, assume o poder, mas sempre uma situação muito instável, né? Movimentos sociais muito ativos, e ele com esse perfil mais progressista, no sentido de melhorias econômicas e tal. Enfim, estou falando isso para mostrar para vocês um pouco o que foi essa ditadura no Brasil, né? Era o presidente, então, de corte popular, com um programa de reformas, com muitas boas relações com vários movimentos do campo e da cidade, né? Principalmente sindicais, mas naquele clima geral de Guerra Fria que a gente vivia, né? Era visto como extremamente perigoso, né? Como um presidente que quisesse escapar da órbita norte-americana e levar o Brasil para o campo socialista. E aí, então, teve toda uma articulação interna da oligarquias, da direita brasileira, dos militares, com os Estados Unidos, e em 64 a gente teve golpe militar. O golpe militar derrubou o presidente João Goulart, foi para o exílio, para o Uruguai. Muita gente logo foi para o exílio naquele período. E os militares, então, implantaram um regime no Brasil que durou de 64 até 1985. Bom, então, no primeiro período foi de 64 a 68, foi um momento de golpe, de fechando as instituições, né? Então, extinguiram os partidos políticos, depois criaram 2 partidos políticos só no Brasil, né, que era a Arena e MDB. O pessoal chamava que era o partido do Sim e do Sim Senhor. Esse primeiro período foi, então, de reorganização, né, da sociedade brasileira do Estado pelos militares, em que combinou-se essa manutenção de certo nível de aparência democrática, né, que é os 2 partidos que eu citei, né, o partido Arena e MDB, com uma certa, digamos, liberdade ainda na sociedade. Né? Imprensa relativamente livre, artistas, cantores, publicação de livros, teatro, a cultura de maneira geral, né? Essa cultura que a gente fala no sentido a cultura urbana, a produção cultural, assim, livros,
peças de teatro, cinema, enfim. Então isso durou até 64 e 68, né? Em 68, o mundo inteiro viveu um momento importante. Agora está fazendo 40 anos. É importante vocês atentarem para esse momento, porque vocês podem ver na mídia muitas referências a esse momento, né? Maio de 68, na França, foi um marco em que estudantes passaram a se rebelar contra as estruturas muito rígidas da universidade, né? Sorbonne e outras, né? E aquilo pipocou na França para outros países da Europa e daí foi para os Estados Unidos. Foi um processo 68, né? Foi marcante no sentido de momento de questionamento, daí cresceu para um questionamento do próprio capitalismo, da sociedade capitalista, da sociedade do mercado, para mercantilização da vida, e aí foi fundo, né? Na verdade, 68 marcou os diversos países, assim, fazendo um engate, né? Com demandas concretas locais, né? 68 para cada país teve algo de comum e muito diferente também, né? Então, no Brasil, a gente teve o 68, né? 68 em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Protestos de rua, tensões nas universidades, né? Tensões entre estudantes de diferentes universidades, né? Então, no caso de São Paulo, foi famoso o caso dos estudantes da filosofia da USP, Universidade de São Paulo, é a mesma rua que a Universidade Mackenzie, que é uma universidade privada, cara, muita elite, né? E era o pessoal que defendia a ditadura, né? Então o embate aí foi até na própria rua entre estudantes da USP e da Mackenzie, né? E é nosso grave, o nosso que hoje a gente nem imagina, né? Era um ir para cima do outro, às vezes armados, né? Principalmente quem estava armado era a direita, geralmente, né? Quem apanhava era o nosso lado, né? Bom, então, de novo, a sociedade brasileira, em 68, estava bastante, assim, mexida, né? Muitos movimentos de artistas. Rio de Janeiro, um conflito, na verdade, por questão de alimento para estudantes no refeitório, que era chamado calabouço, que questão de preço de comida para os estudantes, tal, um estudante foi morto a tiros pela polícia, né? Isso gerou no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, uma comoção muito grande, né? Famoso no período, a passeata dos 100 mil, né? Foram artistas, intelectuais, estudantes e a sociedade em geral foi para a rua em protesto contra a ditadura, contra o assassinato desse estudante, chamado Edson Luiz. Enfim, o clima começou a ficar assim, de tensão muito forte na sociedade brasileira, né? E aí, então, aqui em Brasília, um deputado chamado Márcio Moreira Alves, que era do MDB, né, desse partido da crítica consentida, né? Ele vai aqui para o plenário da Câmara, faz um discurso contundente contra a ditadura militar. E aí foi o pretexto para o que a gente chama golpe dentro do golpe, né? Então, se a ditadura de 64 e 68 ela foi meio, digamos, admitia, né, o debate, a crítica, até certos limites, né? A partir de 68, não mais, né? Então, 13 de dezembro de 68, foi feito o chamado Ato Institucional número 5, né? Como eu falei, a ditadura, ela se legislou a partir de atos institucionais, né? Dissolvendo o Congresso, depois dissolvendo partidos e tal, né? Intervindo em sindicatos. E, por fim, o Ato Institucional número 5, que fechava o Poder Legislativo, intervinha no Poder Legislativo, concentrava na mão do presidente da República a possibilidade de intervir em qualquer espaço político do país, fosse Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, concentrava o poder absoluto no presidente ditador, né, militar, sempre
O presidente era um militar, indicado por eles, e abriu uma nova fase da ditadura que durou de 68, né, final de 68, até meados dos anos 70, final dos anos 70. O que aconteceu nesse período? 69 em diante, a ditadura passou a ter esse outro caráter, né, muito mais dura, né, perseguindo com muito mais força, né, todos os setores oposicionistas, né, impedindo qualquer tipo de discussão, de questionamento, né, e se lançou num projeto, num macro-projeto de Brasil potência, de Brasil grande, de Brasil que ia dar um salto em termos de crescimento econômico e tal. Na verdade, pegou uma conjuntura internacional favorável, né? Uma época em que o petróleo tinha gerado um capital excedente que o poder central dos países centrais, né, de posse do dólar, do petróleo, né, estavam emprestando muito dinheiro assim a custo baixo no mundo inteiro. Então a ditadura empresta muito dinheiro nesse período, né, a dívida externa que a gente tem até hoje, resquícios aí, vem desse momento, né, se empresta muito dinheiro e se lança aí que vai atingir muito a questão indígena, né, porque foi o período em que se abre grandes estradas na região amazônica. Né, a ditadura lança o mote, né, de que Amazônia, terra sem homens para homens sem terra. Então a questão é ocupar a Amazônia, grandes projetos de desenvolvimento, barragens, estradas e tal. Então a rodovia transamazônica, né, que começa lá, Cabedelo, na Paraíba, né, e vai até o extremo oeste, né, da Amazônia, a Perimetral Norte, a Santarém, Cuiabá, Belém, Brasília, todos esses macro projetos que vai causar verdadeiros processos de genocídio em populações indígenas, toda a região amazônica, é desse período, né? Nesse período aqui. Essa concepção de Brasil grande, Brasil potência, dirigido pelos militares e tal, né? Ocupar a Amazônia despovoada, segundo eles, né? Então, passa a cortar com estradas todo esse período, né? Grandes projetos agropecuários também, né? Subindo do Paraná para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre, tal. Grande projeto de ocupação, mais o que? Grandes fazendas de gado, né? Também esse é outro projeto associado à ocupação da Amazônia. Isso ao custo de uma repressão violenta na sociedade brasileira, né? Porque, claro que esses projetos, se uma sociedade livre, né, livre, imprensa livre, academia livre, né, de pensamento, manifestação, claro que ia ter muita crítica, né? Mas eles fizeram isso a ferro e fogo, sufocando a crítica, impedindo, na verdade, que surgisse, né? Qualquer jornal que tivesse uma crítica maior a isso, acabava tendo... Bom, o que tinha na época era censura. Por isso que é difícil até a gente explicar esse período para quem não viveu, porque imagino que se é possível pensar hoje um jornal em que está aqui como vocês estão aqui, assim, os jornalistas, redatores e tal, e tem um cara aqui que é o censor, é o cara representante dos militares, que vocês produzem os textos, vão para a rua fazer matéria, vem aqui. Antes do jornal sair, você tem que entregar para o cara que vai ver se pode ou não. Então todo mundo tinha que entregar as matérias para o cara, e o cara que selecionava, essa pode, essa não pode, podia cortar como quisesse, tirar parágrafo, tirar título, falar que a matéria... Às vezes até charge, até desenho, o cara não permitia que saísse. Ou foto, às vezes era foto. Não, essa foto aqui é muito humilhante para os militares. Cortava. Então imagina o que é a vida naquela época, né? Então alguém podia fazer uma matéria até boa sobre a Transamazônica, mas batia aqui no sensor, o cara cortava e tchau e benção, nem adianta chiar. Vai chiar,
Daí lá na porta tem um cara que te leva para o DOI-CODE, né? Que era quem é responsável por prender, torturar, matar e tal. Você ia parar no pau de arara e tchau. Você nunca entrava no hall que nunca mais foram vistos. Então foi o período da ditadura braba, né? Em que a gente chegou a ter no Brasil, em 1970, 2.000 presos políticos no Brasil. 2.000 presos políticos. No Brasil, naquele período, porque assim, fechou o tempo, né? Proibido partido, proibido tudo, né? Da crítica, seja intelectuais, artistas, censura, imprensa, tal. A sociedade brasileira ficou sufocada, né? Então, todo aquele calor que vinha de militância, de movimento social no Brasil dos anos 60, né? Não teve muito para onde ir, né? E aí que teve vários grupos se propuseram enfrentar a ditadura de forma armada mesmo, né? A luta de ditadura militar, então, enfrentamento armado. Então, vários grupos, mais de 70 grupos foram criados no Brasil, pequenininhos, né? Mais de 70, que tentaram fazer essa tal, assim, enfrentamento armado e tal, né? E aí foram dizimados, né? E essa repressão durou até 75 para 76. 75 foi detectado uma reunião do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro. Todos foram presos, vários assassinados, né? 76, em São Paulo, foi detectada uma reunião chamada Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, que é outro partido. E aí figuras conhecidas, como Pedro Pomar e outros. Pedro Pomar foi constituinte em 46, né? Então, na Constituição anterior, foram presos, e aí a casa, na verdade, foi cercada, bombardeada, canhão mesmo, né? E todos foram mortos, até empregado doméstico, até cozinheiro. Só quem estava fora naquele momento que se salvou. A partir desses últimos ataques, o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil, a partir daí a gente tem outra fase da ditadura, que foi de 77 até 85, final, quando aí volta de novo uma certa liberalização da sociedade brasileira e volta assim os movimentos, as críticas e tal, né? Marcante nisso, da questão indígena, foi em 77, quando a ditadura cria o decreto de emancipação dos índios, né? Então, o decreto de emancipação, o que era? Pretendiam fazer, é o resumo, né? Eles queriam fazer uma espécie de plebiscito, digamos, por aldeia, por povo e tal, os índios escolherem se consideram índios ou aculturados. Se consideram aculturados, então, bom, a terra vai ser destinada ao mercado e, enfim, seria outra coisa, seria tratado como um cidadão brasileiro branco, né? E aqueles que não se considerassem iam ter lá, criar reservas, né? Só que aí é uma coisa bastante manhosa, né? Toda manipulação que ia se dar, né? Militares dirigindo esse processo, né? E como é que ia ser essa sondagem, né? Como é que os índios iam informar? Enfim, era uma grande manipulação, no fundo, para retirar a terra dos índios e entregar para esses grandes projetos, para as grandes empresas privadas. Na verdade, era isso. E uma sacação muito grande, uma liderança na época, foi o Daniel Cabichi, talvez alguns conheçam o Daniel Cabichi, de Mato Grosso. Ele falou uma coisa muito interessante na época, falou que, na verdade, o decreto de emancipação era para emancipar as terras para a empresa privada e fazer com que as lideranças indígenas naquele período elas pudessem ser presas como eram presos todos os outros brancos, né? Pelos próprios brancos. Né? E o que seria prender uma liderança indígena naquele momento, né? Segundo ele, né? Uma fala muito bonita que foi no ato contra o decreto de emancipação. Prender uma liderança é quebrar a coluna vertebral de uma comunidade. Ou seja, você passa a matar comunidades na medida que você prende lideranças
chamada Lei de Segurança Nacional. Lei de Segurança Nacional era a lei que a ditadura fez para poder prender intelectuais, artistas, lideranças políticas, né? Então, se você prende indígenas pela Lei de Segurança Nacional, você vai estar quebrando a coluna vertebral de povos inteiros, de comunidades, tal. Então é isso, né? A ditadura em 77 cria esse decreto de emancipação que tinha esse objetivo de retirar a terra, entregar para as grandes empresas e prender lideranças para calar os povos e dominar, né? E aí isso cria uma indignação muito grande no Brasil, né? Então está exatamente esse período, né, em que a ditadura tinha acabado com os seus opositores, né? Prendido ou matando e tal. E aí, justamente até 76, né? Quando está essa diminuição então, da repressão depois. Matou, prendeu todo mundo, né? E aí, então, o decreto de emancipação permitiu que a gente reagisse na época, né? Então, foi possível na época, na PUC, São Paulo, na USP, no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Nordeste, vários lugares, assim, antropólogos, juristas, advogados, estudantes e tal, fora os próprios indígenas, claro, fosse para... Na rua não dava ainda, mas pelo menos nos anfiteatros, como esse aqui, nos teatros, nos prédios das universidades, né, fosse fazer a denúncia da ditadura na questão indígena, né, na questão de que a ditadura estava com um plano de massacre dos povos indígenas do Brasil, né. E aí que vocês vão ver surgir propostas como as associações de apoio ao índio, as comissões pró-índio, a própria questão do fortalecimento proposta da União das Nações Indígenas do Brasil, né, surge nesse calor desse combate ao decreto da ditadura da emancipação, né. A Comissão Pró-Índio de São Paulo, por exemplo, nasce nesse período. Anaí Bahia, se não me engano, nasce nesse período. A Associação de Apoio ao Índio do Rio Grande do Sul surge nesse período, né? Eles queriam implantar os grandes projetos e ignorar completamente a existência de povos indígenas na região, né? Eles conheciam, não queriam nem saber se existia ou não. A ditadura tinha um projeto de um ministro do interior chamado Rangel Reis, que simplesmente tinha um projeto de resolver a questão indígena no Brasil, que era até o ano 2000 não existia nenhum indígena mais no país. Esse era o projeto dele. Como é que é o nome dele? Rangel? Rangel Reis. Tinha como meta, até o ano 2000, não tem mais nenhum. Foi integrando, tirando do território, empregando em fazenda, mas o compromisso deles era distinguir completamente. Escrito no papel. Não era assim, segredo, tal, né? Uma espécie de projeto secreto, não. Assumido mesmo. Era integração total dos povos indígenas do país. Naquela época, o dado que se alardeava, né, é que existiriam 100 mil indígenas no país. Segundo a ditadura falava, né? E a ideia era de 70 a... seria 30 anos extinguir esses 100 mil, integrando e liberando a terra para os grandes projetos, além dos grandes projetos, para as fazendas, para a agropecuária. Bom, e agora a gente notava que a partir de 77, né, no caso indígena, a partir da luta contra o decreto de emancipação, a gente notava que a sociedade e os povos indígenas começaram a se mover para combater a ditadura, né, para tentar se libertar da ditadura, né. Então, todo o país, no caso aqui do Brasil, haviam essas mobilizações sociais, né, que questionavam a ditadura. Então, nas cidades, por exemplo, aí 78, 77 também marcante nas cidades pelo fato do movimento sindical começar a questionar de novo a questão do salário, da inflação, da falta de recuperação
da capacidade de compra dos salários e tal. Daí, uma figura que começa a ser conhecida exatamente em 77, quem é? Imagina. Lula. Lula era presidente do sindicato de São Bernardo do Campo, cidade metalúrgica, e é quem começa a questionar os índices de reposição de salário, de aumento de salário, essas coisas. Começa a ficar famoso nessa área. E aí, nos outros anos, né, em 78, é quando começam as primeiras greves, que eram totalmente proibidas. Né? Em 79 já tem grandes greves, né? Lula é preso, inclusive, nessa época. Né? Aí, 80 para frente, é greve, é prisão, e já volta para a rua. Em 77 também, os estudantes voltam para a rua. Os estudantes estavam desde 68 sem poder fazer nenhuma manifestação, começam a voltar para a rua em 77. Então aí é o começo do fim da ditadura, né? Os movimentos começam a surgir no país todo, camponeses, operários, moradores de periferias, de favela e povos indígenas. E aí aos poucos começam a surgir organizações populares, né? Representativas desses setores, né? Então os estudantes voltam a tentar recuperar a União Nacional dos Estudantes, os sindicatos voltam a ter vida, assim, né? Fazer greve, manifestação, questionamentos, tá? Associações de bairro. Exatamente nesse período, né? Final dos anos 70 e 79 para 80, que surge o Partido dos Trabalhadores, né? O Partido dos Trabalhadores. Articulações sindicais começam a surgir no Brasil todo, né? De campo, de cidade, tal, para chegar em 82 e criar uma grande articulação pela criação da Central Única de Trabalhadores, a CUT, né? Em 83, em São Bernardo, é criada a CUT, Central Única de Trabalhadores, né? Então aí a gente começa a notar o surgimento das grandes entidades nacionais que a gente tem até hoje, nesse período, final de 70 e início dos anos 80. O Movimento Sem Terra, né, que é famoso, ele surge por causa dos índios. Por quê? Como eu falei, né, no Rio Grande do Sul tinha aqueles latifúndios e a ditadura querendo levar os camponeses para ocupar a Amazônia. Né? Só que no Rio Grande do Sul tinha um grupinho de camponeses que estava sem terra nenhuma, né, e invadiram terra indígena, Nonoai. Invadiram, não sabiam o que era terra indígena. 78. Tá? 78. Acho que foi 78, né? Invadiram a terra indígena Nonoai e foram expulsos na porrada pelos índios, né? Nonoai, Rio Grande do Sul. Nonoai. Lá no oeste do Rio Grande do Sul. E aí os índios se organizaram e botaram o sem terra para fora. O sem terra já vinha expulso de fazendeiro, né? Entrar na terra indígena foram expulsos pelos índios, né? Só que era um grupinho que não aceitava essa coisa de ir para a Amazônia, né? No sentido era bom, né? Um grupo que não queria ir para a Amazônia, inclusive invadir terra indígena. Então eles resistiram, fala que o Rio Grande do Sul eles não saíam e ocuparam uma encruzilhada, chamada Encruzilhada Natalino, lá no Rio Grande do Sul. E acamparam ali, puseram umas cruzes ali, ficaram acampados, né? Inclusive ficaram meses e meses acampados. Morreram crianças nesse acampamento. Cada criança que morria, eles penduravam assim a fralda da criança na cruz. Tinha 4 fraldas assim penduradas, uma cruz bem grande. E ficaram ali denunciando a ditadura. Foi bonito porque eles não culparam os índios, né, de nada. Né? Eles sabiam que era terra indígena, aceitaram ser expulsos. Mas ficaram ali. E ali surge o Movimento Sem Terra, que ficou conhecido como a Encruzilhada Natalina, era do povo sem terra, né? Expulso por fazendeiro, expulso por índio. E ali, daí ficou, quem é esse pessoal? Sem terra, sem terra. Sem terra. Colou o nome Sem Terra, entendeu? Daí surgiu o movimento Sem Terra, porque é o pessoal que estava sem terra, na encruzilhada, na beira da estrada, sem ter para onde ir. Né? Bom, então a gente nota nesse final de 70, princípios de 80, o surgimento desses movimentos grandes, né? Sem Terra, CUT, MST, né? Essas pastorais da Igreja Católica também mais ligadas a lutas populares, como CIM, CPT,
cresce nesse período todo, né? E no caso indígena também, meio que inspirado nessas organizações todas que surgem, né, é que surge a proposta da União das Nações Indígenas. Como estava surgindo muita proposta de criar organizações nacionais de setores, né, mulheres, camponeses, trabalhadores e tal, os índios começam a se mobilizar, né? Então começou com estudantes indígenas de Brasília, as articulações, né? Depois foi estendendo para outros setores, né? Durante esse período da luta contra o decreto de emancipação, surgiram muitas lideranças que passaram a viver nas cidades, ia se articular com outros indígenas, né? Figuras como Álvaro Tucano, Ailton Krenak e outros começam a ficar, Daniel Cabichi, como eu citei, vários Chavante, Caiapó, outros do Nordeste, passam a vir na cidade, nas capitais, a conhecer antropólogos, conhecer estudantes, conhecer essa movimentação toda, né, de criar entidades nacionais, né? E aí nesse período também que surge a União das Nações Indígenas. O que era a União das Nações Indígenas? Era uma proposta de uma articulação nacional de índios, né, uninacional, e organizações regionais. Haveria unis regionais, né? Então, Uni Amazonas, quem começou lá foi um tucano chamado Manuel Moura, Uni Acre, lá no estado do Acre, que o Toia saiu, né? Mas o pai dele, várias figuras do Acre participaram da Uni Acre, até pouco tempo existia, né? Uni Sul, lá no Rio Grande do Sul, Uni Nordeste, que era um Chocó, inclusive, que coordenava. Gileno Chocó. Gileno, participou. Então, a Uni tinha as Uni Nacional e Unis regionais, né? Chegou a ter uma mobilização grande em Brasília, acho que em 82. Primeira mobilização grande indígena para discutir a Uni Nacional, como é que seria a organização, as regionais com a nacional, tal. Enfim, foi criada com o apoio das entidades. Essas entidades todas que surgiram contra o decreto de emancipação, todos foram no apoio à criação da Uni. Bom, daí o que acontece? Nível nacional, né? A gente tem uma ditadura que vai perdendo fôlego, né? Que começa a ficar desgastada, né? Com críticas, com toda a violência que foi criada, né? Então começa o povo a ir para a rua exigindo liberdade para os presos políticos, denúncia de tortura, dos assassinatos, crimes da ditadura. Ela começa a perder moral, perder fôlego, né? Não tem mais aquela força toda que tinha antes, né? E os movimentos crescendo, né? Então a ditadura começa a desmoronar de cima, começa a perder moral, né? Pelos crimes que cometeu. A imprensa já não respeita mais o censor, o cara escreve na marra, funda jornal, não passa por censura, né? Peças de teatro, música, cinema, tudo começa a ser feito sem querer saber da censura, né? Então começa a desmoronar devagarinho, né? E, por outro lado, surge o PT, né? Surge combatendo a ditadura, né? Outros partidos que estavam escondidos voltam a surgir de novo, o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil e outros partidos ainda. E o movimento social principalmente, né? Os movimentos, o movimento indígena, o movimento camponês, o movimento de trabalhadores, a CUT. E era coisa grande, né? A CUT, quando fazia a greve, reunia assim 100 mil, 200 mil, 300 mil trabalhadores, né? Foi na rua contra a ditadura, né? Então, começa a desmoronar a ditadura devagarinho, né? Daí surge em 83, a exigência de fim completo da ditadura e eleições para presidente da República. Então, era o famoso movimento Diretas Já. Queremos votar para presidente em eleições diretas, que era proibido votar para presidente. Não tinha eleição para presidente. Ao longo de 84 era um comício assim, reunia milhões de pessoas, né? Total, reuniu várias dezenas de milhões de pessoas que foram para a rua nesse período, né? Existiam eleições diretas para presidente. Tinha um calendário de eleições, né? Que o Congresso devia indicar o próximo presidente
em janeiro de 85, né? E aí não foi aprovada a lei das diretas já, mas o Congresso Nacional ele acabou polarizando entre duas indicações. Porque é o seguinte, os militares indicavam, mas tinham uma farsa de apoio, de legalização pelo Congresso, né? Sempre teve, né? O Congresso sempre foi um legitimador da ditadura. Então, dessa vez, o Congresso tinha um calendário lá para o novo presidente em janeiro de 85. Então, acabaram aparecendo nenhum militar, mas dois candidatos. Foi Tancredo Neves, que vinha com apoio desse movimento das diretas, né? E Maluf, depois acabou sendo o Mário Andreasa como candidato da ditadura. Acabou que foi eleito Tancredo Neves, uma chapa com José Sarney, né? E com a eleição deles ficou marcado que era o fim da ditadura militar, porque foi eleito o pessoal que veio nesse movimento, né, contra os militares, né, com compromisso de dar o fim à ditadura definitivo, né? Então é eleito Tancredo Neves, que logo fica doente, e aí morre, e assume o José Sarney, né? A história é essa, né? Mas nessa corrente que era o fim da ditadura militar, né? Eles são eleitos com compromisso de dar o fim à ditadura militar. Daí, então, por isso que vem, inclusive, por isso vem a questão da Assembleia Nacional Constituinte. Porque seria um momento em que toda a legislação do Brasil seria refeita, iria se reorganizar o Brasil na democracia, com liberdade de sindicatos, liberdade de associação, liberdade de partidos políticos, liberdade de imprensa, O povo percebeu, né, que estava em jogo o seu futuro lá dentro do Constituinte, né? E daí passou a existir grandes movimentos populares só para interferir com o Constituinte, né? Para fazer a diferença, né? Então, participando de fora, cobrando, fazendo lobby lá dentro, cobrando os deputados, conhecendo o que está acontecendo, conhecendo o que está rolando lá dentro. Começou a ter essa movimentação sobre a Constituinte, né? Aí que mudou a Constituinte. Daí a Constituinte teve que inventar um negócio chamado audiências públicas. Então, as subcomissões que tratavam os diversos temas faziam audiência pública, chamavam, né, liderança de dona de casa, ou eram negros na questão racial, eram indígenas, né? Então, indígenas, ou antropólogos, ou sindicalistas, para escutar sobre a legislação e tal. Daí ia um e ia 100 junto, e participava. Daí, a partir de baixo, né, da pressão, conseguiu até que no final saísse uma Constituição bastante avançada para a época, né, no sentido de reconhecimento de direitos, né. E na questão indígena em especial, a luta não foi fácil, né. A subcomissão para assuntos indígenas começou a escutar, né, lideranças e tal. Foi até numa aldeia, no Gorotiri, né, uma aldeia Capó, escutar. A comissão foi lá de avião, desceu na aldeia para escutar uma comunidade sobre a questão indígena, e escutou antropólogos, estudiosos e liderança indígena e tal. Daí, a primeira versão que saiu de direito indígena na Constituinte foi muito boa, excelente. Daí, a subcomissão, né? Daí, a comissão era mais geral, era de direitos indígenas e de outros setores, né? Essa subcomissão produziu também, a partir das audiências públicas e dessa pressão que vinha de fora, né, os próprios indígenas, também um texto muito bom, né? E assim estava pipocando várias comissões da Constituinte textos muito avançados. A Constituição ia ser revolucionária quase no Brasil, né? Daí o que acontece? Os ricos da Constituinte, o pessoal mais ligado às grandes empresas e tal, percebe perigo, daí eles criam um negócio chamado Centrão. Centrão juntava deputado e senador, né, contra índios, contra camponeses e tal, contra trabalhadores, e queriam fazer um rolo compressor na Constituinte, né? Eles se articulam, né, e realmente reuniam a grande parte dos deputados, senadores, né, faz um texto próprio de Constituição, não tinha nada a ver com o que se discutia nas comissões, nada a ver,
questão indígena simplesmente joga no lixo, pega assim, tudo que foi discutido nas aldeias, joga no lixo, faz um texto próprio, que eles criam a figura do índio aculturado e culturado, e tentam meter goela abaixo com o texto deles, sobre a questão indígena e os outros também, né? Tá, o famoso Centrão. Bernardo Cabral, que era lá do Amazonas, né? Que era o relator do Centrão. Né? E para ele era o fim dos índios. Tudo bem. Esse papo de índio aculturado e tal, ele põe lá no texto dele. Só que o planinho deles não deu certo, né? Porque não contavam, na questão indígena, é que os índios perceberam, interessante que por rádio, começaram a acompanhar de fora, bom, tinha alguns que circulavam, vários circulavam por aqui, por Brasília. Mas no Brasil inteiro, deu um sinal vermelho aí para as comunidades, o pessoal começou a ligar para cá, baixar aqui em Brasília, e foi uma beleza, começou a pintar índio assim, do Brasil todo aqui, né? E cobrava do CIMI, cobrava das entidades de apoio, né? Onde vão ficar, alimentação, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E começaram a baixar centenas. Foi aí que virou o jogo de novo, né? Porque começaram a fazer lobby, ir nos gabinetes de deputados, e participar, e ir no plenário, e era um grupo grande. Com arco e flecha, com borduna. No começo a segurança não deixava entrar, depois já não tinha mais como segurar, deixava entrar tudo. Daí virou o jogo, foi os índios. A Constituição que a gente tem hoje não é coisa de deputado. Claro, a pena no final, quem escreve e tal, mas foi por causa dessa participação indígena. Foi porque vieram centenas de povos para cá que virou o jogo. Se não fosse esses índios aqui fiscalizar, fazer corpo a corpo com os deputados, falar, denunciar, ir para a imprensa e ficar fiscalizando, tinha plenário para decidir as coisas, ficavam lá as galerias cheias de índio, e ir lá em cima, e o Juruna, né? O Juruna participando, com um gravador e tal. Esse pessoal que virou o jogo. O resultado, né, foram os artigos 231, 232 da Constituição Federal, né, atual, que significou uma virada na relação do Estado Nacional com os povos indígenas. Né? Uma perspectiva de integração, né, que se tinha até aquele momento. Né? A perspectiva era o quê? Que a vivência, né, da condição indígena seria uma vivência transitória, né? Isso até a Constituição. Transitória, que o objetivo do Estado seria integrar os índios à sociedade nacional. Né? Seria integrar como trabalhadores, como camponeses, né, um processo lento, porém permanente, de integração, de assimilação, né, como se a nossa sociedade nacional tivesse uma superioridade com relação às sociedades indígenas. Né? Então o ideal seria integrando os povos indígenas na sociedade e liberando, né, os territórios para as grandes empresas, para a exploração de cunho empresarial, né? Então, quer dizer, a Constituição significou essa virada na relação, né, dessa perspectiva integracionista, tutelada, inclusive, né, o caráter da FUNAI, naquele momento, era de tutela absoluta, né, vigilância e tutela sobre qualquer tipo de movimentação de uma comunidade, uma liderança, para uma perspectiva de reconhecimento dos direitos originários, né? E o Estado, através do Ministério Público, e em qualquer relação, qualquer atividade estatal, seria de apoio ao exercício das comunidades, né, dos seus direitos originários sobre a terra, território, sobre suas formas próprias de vivência em sociedade, né, suas próprias políticas internas, a saúde, a educação, as culturas, né, respeito a essas práticas sociais, e o papel do Estado seria de apoio, de sustentação, né, de viabilização dessas iniciativas que seriam das comunidades, dos povos. O protagonismo, né, seria das comunidades, dos povos, sobre seus territórios, a partir de suas culturas. Então a gente se aproxima aqui de 89, em que o que aconteceu de importante em 89?
novas eleições presidenciais, né? Em que, por um lado, toda essa movimentação que cresceu durante a ditadura, a movimentação popular, né? Cresceu durante a ditadura, contribuiu para a derrota da ditadura, participou depois na Constituinte, ajudou a Constituição sair, né, de uma maneira mais progressista, que a gente fala, reconhecendo os direitos, né? Toda essa mobilização fez todo esse percurso, né? Chega em 89 nas eleições presidenciais e encontra uma referência, digamos, em termos eleitorais para a presidência, que foi o Lula, né? Que no começo tinha aí uns 15% de intenção de voto, mas com o crescer da campanha ao longo do ano de 89, todos esses movimentos passaram a se identificar nele. É um aprofundamento da democracia. Seria a figura que iria representar o fim da ditadura, representar esses avanços na Constituição, iria no plano do executivo implementar mudanças, transformações no país e tal, né? E aí a gente vê o crescimento da candidatura Lula e o medo das elites com relação a isso, né? A gente vê o grande medo, né? E aí surge a candidatura Collor, né? Que era pelo menos para fora de Alagoas, bastante desconhecido, né? Mas entra com um apoio financeiro fantástico, né? Entra com apoio da Rede Globo, bom, toda a elite brasileira vem em apoio à candidatura Collor, né? E aí começa um processo de demonização do Lula, né? Ou de falar que ele ia acabar com o país, que ele iria acabar com a economia, que ia levar a crise, que ia expropriar as carteiras de poupança, né? Ia fazer o comunismo, aquele senhor que estava aqui. Ia fazer o comunismo, né? Quem tinha... Então, aquele grande embate que foi a candidatura Lula versus Collor, todo mundo sabe o resultado, ganhou o Collor, né? E a gente entra numa nova fase aí de novo, né? Que na verdade tem de novo aí uma continuidade ainda da ditadura, né? Porque o Collor vem representando bastante os interesses das grandes elites, que bancaram a ditadura, que bancaram a nova república com Sarney, que bancam o Collor também, né? Então é uma espécie de continuidade ainda da ditadura do plano ideológico, né? O governo Collor, ele assume, mas tinha aquela dificuldade, né? Mesmo as elites apoiaram Collor, mas meio a contragosto, né? Que sabiam que era meio um bando assim, meio aventureiro, né? Que eles tinham bancado para ser presidente da República. Então o Collor tenta se legitimar, né? Mais do que ser eleito, se legitimar, inclusive, frente à sociedade, tomando iniciativas assim, né? Ele gostava de coisa meio midiática, né? De TV, né? Então, e entre as iniciativas que ele deu muita importância, que para ele foi importante trazer para o Brasil, foi a Eco 92, né? Grande debate sobre a questão ecológica no planeta, né? Então, Collor tentou fazer daquilo um grande palco para a legitimação dele, tanto no Brasil como no exterior, né? Então, fez de tudo para que a Eco 92 fosse um sucesso, né? Só que lá fora havia muitas denúncias com relação ao governo Collor na questão indígena. Exatamente porque a área Yanomami estava sofrendo um processo de invasão muito forte, né? Inclusive muito estimulado pelo senhor Romero Jucá. E havia um verdadeiro genocídio lá dentro, né? Os garimpeiros davam bebida, davam prostituta, conhecendo os rituais que com o tempo lá dentro eles chegaram a perceber alguns tipos de subdivisão étnica naqueles grupos Yanomami, chegava a dar arma para subgrupos Yanomami que tinham guerras rituais, que não eram mais guerras de verdade, mas eles passaram a incentivar guerras reais para os índios se matarem, inclusive. Fora que mataram mesmo, né? Então ficou famoso o massacre do Hashimu, e isso, todas essas notícias da mortandade dentro da área Yanomami, fora a devastação ambiental com mercúrio e tal, chegava na Europa, e aí grupos passaram a defender boicote à Eco 92. Esse ponto que eu queria chegar, né? A invasão garimpeira na área Yanomami
fora a tragédia interna que criou também bastante problemas para o Brasil no exterior, né? De denúncia sobre a situação indígena. E aí que o Collor, para tentar sinalizar de que seria importante fazer a Acta 92, seria importante, ele se empenha na questão da demarcação do território Yanomami. Mas isso era uma estratégia para eles, né, também, de se legitimar perante o mundo, né, como governo, né, que respeita os direitos indígenas e os direitos humanos. Grandes organismos financiadores de obras dos estados nacionais, né, principalmente o Banco Mundial, passaram a ficar com muita preocupação sobre os efeitos que as grandes obras estavam tendo sobre as populações locais, né? Por exemplo, citadas aqui estradas como Transamazônica, BR-164 e outras, e as grandes represas, né, tinham efeitos violentos sobre comunidades, né? E aí o Banco Mundial e outros organismos passam a ter uma linha de financiamento governamental, que são essas, de grandes obras e tal, né? E passa a ter uma linha de apoio não governamental. Então, nessa linha de apoio não governamental, que passa a surgir a expressão, né, de organizações não governamentais, né? Então, o que era uma denominação que vinha da cooperação internacional passou a ser disseminada assim, na sociedade, né, pelas entidades, né? Passou essa denominação a ser bastante assimilada, né, digamos assim. Então, organizações não governamentais são aquelas que não fazem parte do Estado, né, e que atuam no sentido de contribuir para que as populações atingidas por atos do Estado tenham condições de defender seus interesses, de negociar seus interesses, de impedir que determinadas obras tenham efeitos destruidores e tal frente às comunidades, né? Então, a ONG, né, que figurou ONG, ONG, passa a significar entidades que trabalham junto a populações no campo, na cidade, né, para defender seus interesses frente a ações do Estado, as ações de vulto, na verdade acabou a ser frente a qualquer tipo de ação, né? Enfim, passa a significar aquelas entidades que são profissionais que atuam subsidiando, buscando fortalecer as entidades de apoio a populações locais, né? Inclusive, exatamente na ECO 92, é que acontece a primeira reunião que eu, pelo menos, me lembro, né? Primeira reunião de ONGs com esse nome, né? Durante a ECO 92, no Rio de Janeiro, vão fazer uma reunião das ONGs e tal lugar, assim, para discutir a criação seria a ABONG, a Associação Brasileira de ONGs, né? Então foi exatamente na ECO 92. Depois passa a ser disseminado e passa a ser bastante um consenso essa expressão, ONG. Em Brasília, um grupo de entidades passa a se preocupar com a questão de adequar o que foi, seria o Estatuto do Índio, né? Ele ficou desatualizado, está até hoje, né, com relação à Constituição, né? A Constituição, ela colocou um marco legal de reconhecimento de direitos que o Estado do Índio, ele estava em era uma outra concepção que tinha por trás do Estatuto do Índio, né? Então, uma concepção marcada pela tutela, né, por considerar o indígena relativamente incapaz, tudo aquilo. Então, ao novo marco constitucional, era necessário um novo estatuto, né? Então, um grupo de entidades passa a debater isso, né? Então, tem o Núcleo de Direitos Indígenas, o CIMI, a própria FUNAI, Procuradoria da República, né? E antropólogos em geral no Brasil, entidades, passam a debater isso, né? Mas no caso aqui, de Brasília, as entidades passam a trocar figurinha, como fala, né? Passaram sobre como é que seria elaborar um rascunho, uma proposta, né? Consensuar uma proposta de novo estatuto, né? Então, desde aquela época, as entidades não faziam só com a própria cabeça, né? Mas cada uma tem suas práticas, suas relações com povos, comunidades indígenas,
passou a debater nas comunidades e trazer para Brasília, para os encontros maiores, né? E levar mesmo para a base, né? Muita gente começou a discutir nas aldeias, propostas e tal, né? Então, nessa busca de se construir coletivamente, de forma consensual, um novo estatuto, é que passaram a acontecer encontros em Brasília de povos e organizações indígenas, né? E em 92 houve um encontro que reuniu, se não me engano, 320 lideranças do Brasil todo, acho que eram 101 povos. Bom, já entrando depois do Collor, né? Para outro governo que foi eleito, o governo Fernando Henrique, né? A gente tem de importante, quer dizer, uma revitalização da questão indígena no plano nacional, né? Que a chapa do Fernando Henrique foi PSDB com PFL. PFL que era a Arena, que eu falei, né? O partido da ditadura, que virou PDS, PFL, né? E hoje são os democratas, né? Então, o Fernando Henrique fez uma composição com o PFL. O vice dele era o Marco Maciel, bastante conhecido do povo do Nordeste, né? Essa chapa era, de novo, uma espécie de sobrevivência ainda das concepções da ditadura na própria presidência da República. Que o PFL vem de toda essa história aí, junto com os militares e tal, né? Mas o governo Fernando Henrique significou um avanço nessa perspectiva de que se procurava colocar em prática o mandato da nova Constituição, né? A Constituição mandava demarcar todas as terras indígenas do Brasil em 5 anos. Já tinha passado o prazo, né? Tinha passado o prazo. E, com o apoio da cooperação internacional, principalmente, existe uma linha política de demarcar terras, pelo menos na região amazônica. Então, a Constituição, como ela abriu essa brecha, essa possibilidade legal, dos povos indígenas se representarem, né, em torno dos seus interesses, né, serem reconhecidos pelo Estado como interlocutor, isso abriu todo esse campo para a criação, surgimentos de organizações e os povos se mexerem entre os povos e tal, né? Então, organizações, federações e tal, né? E Coiabe foi um ponto de chegada e um ponto de partida de criação de novas, né? Por rios, né? E Capoíbe virou um outro grande impulsionador já a nível nacional, né? E aí o processo específico de demarcação na região amazônica funcionou também como estimulador, como fomentador e como espaço para as organizações que tinham surgido, de serem, digamos, que conduzir o processo de demarcação né, das terras indígenas. Então, a gente vê esse processo na Amazônia e, para o lado do Nordeste, a gente vê que estava descendo, digamos, para os povos indígenas, caindo a ficha, né, que a gente tinha uma nova Constituição, que era possível, né, se lutar por território, se recuperar território e tal. Então, um processo que vinha, digamos, de forma mais pontual em alguns povos, como foi citado aqui do Chucuru e tal, isso passa a se espalhar, né? Então, comunidades estavam dispersas nas periferias das cidades, em favelas. Então, todo esse povo passou a... Que é isso? Se cria uma Constituição, não é dia seguinte, nem um ano, nem depois, que o pessoal já fica sabendo, né? Então, é um processo lento de assimilação do novo texto constitucional e, sendo fortalecido, vai para a briga, né? Então, no lado do Nordeste, essas populações que durante 4 séculos sofreram, né? Foram espalhadas, divididas, fragmentadas, passaram a viver em cidades, em capitais, em favelas, longe uma da outra, passaram lentamente a se reagrupar e buscar lutar pela recuperação territorial. E aí o que os antropólogos chamam de etnogênese, né? Tem alguns que chamam etnogênese, ou reconstruções étnicas, né? Às vezes são vários subgrupos, se reúnem, né? Se rearticulam enquanto etnia, né? E
recuperam rituais, alguns têm iniciativa de recuperar, inclusive, idioma. A gente teve um fim meio melancólico, o governo Fernando Henrique, foi assim, perdendo assim, muito prestígio, né, aquilo que chegou a se propor, em certo momento, ficou muito aquém, né, em termos de realização assim, democrática e tal. E a gente chega muita dificuldade econômica também, né, no final. As eleições, então, 2002, né, e a eleição do governo Lula, né. Então, a gente vai falar aqui dos 2 governos, né, Lula. O governo Lula surge como, na verdade, assim, como seria daí o final realmente da ditadura, né, porque você viu que, a gente viu que o governo Fernando Henrique ainda teve o vice com o PFL, que tinha ali a mãozinha que vinha lá, mão comprida, né, da ditadura, que pegou o governo Sarney, e ainda pegou o Fernando Henrique, a vice do Fernando Henrique, né, daí muitas oligarquias tradicionais do Nordeste, principalmente, né, representadas no Marco Maciel, no governo Fernando Henrique. E finalmente chega o governo Lula com aquela esperança, né, que foi forte, né, o movimento indígena sempre apoiou, né, as candidaturas Lula, né, em 89, muito forte a defesa da candidatura a Lula. Depois também em 2004, né, também foi o movimento indígena apoiou, sempre apoiou, e a carta-programa do Lula sempre se baseava na pauta do movimento indígena, né, sempre. Ele foi eleito com aquela esperança toda, tanto o movimento indígena como outros movimentos sociais que tinham essa trajetória de luta anti-ditadura, anti-Sarney, pelas transformações e tal, né? Bom, chega lá realmente com uma chapa que já não tem nenhum representante direto da antiga ditadura, das antigas oligarquias dentro, né? O vice, o Zé Alencar, tem uma outra origem, né? Apesar de ser rico, né, empresário e tal, ele tem uma trajetória que passa por fora, né, desses vínculos com ditadura e tal. Porém, o governo Lula, quando chega lá, e apesar de ter tido uma bancada expressiva de deputados e até senadores, né, petistas ou com origem na esquerda, né, chega lá e começa a priorizar muito a luta institucional, né? Ao invés, né? Quer dizer, isso aqui é uma análise minha, né? Não é só minha, mas de algum setor. Quer dizer, ao invés de se basear nesse fluxo de apoio popular, né, das mobilizações sociais, organizações populares e tal, né? E desde esse ponto de vista, alavancando e sendo alavancado pela força, né, popular mesmo, né, que tinha essa carga de esperança e tal, né? Em vez de partir daí, o governo Lula passa a querer negociar com a instituição, né, com o Congresso, com os poderes, tal, a estabilidade, né, a tal da estabilidade, tanto financeira como política, etc. Né? Prioriza a estabilidade do país. Né? Nesse sentido, não trabalha em interlocução, né, com movimentos sociais, que sempre tradicionalmente apoiaram as candidaturas Lula. Né? Nem chega a romper e nem chega a pactuar, né, um governo com compromissos claros e tal. Na verdade, não rompe, mas rompe o diálogo, digamos. Né? Não trabalha o diálogo. Né? E o movimento indígena, que tinha apostado bastante, né, na expectativa nesse governo, passa a se decepcionar bastante, né? Com a demora na demarcação de terra, com os processos que começa a tramitar, quando chega na Casa Civil, volta para a FUNAI, ou chega não sei onde volta, não sei para onde volta, para ser estudado. Então, bloqueios começam a acontecer em vários pontos, né? E a questão indígena não é tratada, não tem recursos, né? Então, essa decepção começa a chegar muito, né, nos povos indígenas e nos outros setores também, né? E aí que começa a surgir, né, propostas de uma pressão mais clara do movimento indígena com relação a
ao governo, né? Paralelamente a isso, movimentos sociais também começam a armar suas estratégias de pressão frente à ausência de reforma agrária, frente à ausência de política para pequeno agricultor, frente à questão urbana, né, das cidades e tal, né? Então essa insatisfação, cada setor começa a sofrer essa decepção, essa frustração de um jeito específico e criar suas próprias estratégias, né? No caso indígena, o que a gente conhece como, digamos assim, estratégia mais clara, comum do movimento para pressionar, para denunciar e para trabalhar essa interlocução foi a Abril Indígena, né? Acho que muitos aqui participado ou leram algo, né, sobre a Abril Indígena. Então, a cada ano, foi desde 2004, acho, né? Foi o primeiro Abril Indígena? 2004. Então, a cada ano tem sido realizado, reúne aí, em média 800 lideranças, no máximo 900, né? Daí, ao longo dos dias, né, se faz trabalho de interlocução, né, com vários setores do governo, se cria grupos para discutir como é que está a saúde, como é que está a educação, como é que está a demarcação de terra, se faz um balanço, se debate com autoridades, se denuncia na imprensa, se visita o Congresso Nacional, os tribunais superiores, né? Então é uma vinda com bastante agitação em Brasília, onde se coloca a questão indígena com força na mídia, né? E se cobra os 3 poderes com relação às demandas indígenas. O saldo sempre é bastante positivo, né, no sentido de, a partir dessa pressão, aí se desencadeia processos, né? A Ellen Grace, 2 anos atrás, se comprometeu a trazer todos os processos que estavam parados, engavetados, atrasados, maltratados no Supremo, trazer com prioridades, né? Geralmente dá uma impulsionada no debate sobre o Estatuto do Índio no Congresso Nacional, a mídia dá bastante destaque, né? E alguns frutos se faz sentir, né? Por exemplo, alguns frutos mais importantes, como a criação da CNPI, né? Fruto do Abril Indígena. Claramente foi proposta que surgiu aí, foi levada em frente nas interlocuções aí com o governo e finalmente foi instituído ano passado, né? A CNPI, depois do Abril Indígena, com o compromisso de ser criado o Conselho Nacional de Política Indigenista, né? A Comissão Nacional como um passo, uma experiência para se chegar ao Conselho, que seria um organismo do Estado brasileiro, né? Referente à questão indígena.